Reunião urgente entre BAP e Boto define planejamento para a sequência da temporada. Reformulação da equipe e presidente libera mais 100 milhões de reais para Boto contratar ainda nesta janela. Flamengo prepara a estreia de Jorge Carrascal sábado diante do Mirassol no Maraca pelo Campeonato Brasileiro. E Filipe Luís espera ter elenco completo nas oitavas de final da Libertadores contra o Internacional. Zagueiro Pablo pode deixar o clube. Time europeu tem interesse na contratação do zagueiro de 34 anos. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Faz um favor, cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, ajude muito o nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Sextou! Chegou o final de semana, né, gente? Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Amanhã tem jogo do Mengão, domingo é Dia dos Pais, vai ser um grande fim de semana que seja o melhor da sua vida e de toda a sua família. Bom, vamos falar de Flamengo, mas antes quero saber se você já baixou o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. É o SofaScore na palma da sua mão. E se você baixar agora, você concorre ao manto do Mengão neste mês de agosto. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code ou clica no link que está aqui no comentário fixado. Você tem tudo sobre jogadores, estatísticas, números, classificação, tabela, tudo sobre o mundo da bola no SofaScore. Ainda concorre ao manto oficial do Mengão, hein? Olha aí, sem tempo para lamentar a eliminação precoce. Na Copa do Brasil, o Flamengo precisa olhar para frente. E o próximo objetivo já é uma decisão. Em casa, Maraca lotado, amanhã contra o Mirassol é mais uma final do Campeonato Brasileiro. Brasileiro é obrigação, não tem aquela frase que o torcedor coloca na faixa lá nos estádios, enfim. É há muito tempo que o Flamengo não conquista o Campeonato Brasileiro, né? Ainda mais agora com a eliminação da Copa do Brasil, a pressão aumenta para cada jogo. E o Mengão precisa fazer o dever de casa. Amanhã, 18h30, a bola rola, Flamengo e Mirassol. Filipe Luís vai ter aí motivos para comemorar, porque terá retornos importantes, né? O Bruno Henrique e o Luiz Araújo, que ficaram no Rio de Janeiro, eles que não têm lesão constatada, mas ficaram aí por precaução, né? Foi um pedido do departamento médico para que eles não fossem relacionados para esse jogo. Estão com um desgaste físico muito grande, né? Um nível de lesão muito intenso. Então, eles ficaram no Rio de Janeiro, eles podem aí voltar ao quadro de relacionados. Tanto o Luiz Araújo quanto o Bruno Henrique fizeram falta contra o Atlético Mineiro. Agora, o Flamengo prepara a estreia de Jorge Carrascal, colombiano que foi o primeiro a negociar com o clube e o último a chegar. Cenário é propício, né, para a escalação do Carrascal, já que o Arrascaeta vem sendo poupado, vem reclamando aí de desgaste, né? Teve incômodo, enfim, sentiu dores aí nos últimos jogos, foi poupado, não iniciou o jogo na eliminação para o Atlético Mineiro, ele entrou no segundo tempo, enfim. Então, o Meia pode fazer a sua estreia contra o Mirassol, já que ele está inscrito no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Não deu tempo de escrever o Carrascal na Copa do Brasil, o documento chegou atrasado, enfim, mas ele pode jogar o Brasileiro e as oitavas de final da Libertadores da América. O colombiano vem treinando no clube desde semana passada. Ele chegou muito bem fisicamente, fez a pré-temporada com o Dinamo de Moscou, disputou algumas partidas amistosas. Ele tá bem, tá? A condição física ideal. A questão agora é a adaptação ao futebol brasileiro, mas a opção para o meio-campo surge em um bom momento, né? Já que o Filipe Luís não poderá contar com o Jorginho. Jorginho tomou o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Flamengo. Esse cartão amarelo foi contra o Ceará, no empate 1-1, e ele vai desfalcar o Flamengo amanhã contra o Mirassol. Então existe a possibilidade enorme do Carrascal começar no time titular, isso mesmo, no time titular aí para esse duelo, né, do Campeonato Brasileiro. Luiz Araújo e Bruno Henrique serão avaliados para esse jogo de sábado,
mas a chance é de a dupla não ser titular, porque tem um duelo contra o Internacional no meio de semana pelas oitavas da Libertadores da América. Jogar contra o Mirassol de olho no Internacional, que é o jogo mais importante do Flamengo no ano. Todo jogo, né, agora é o mais importante do Flamengo no ano. Bom, falando sobre esse confronto contra o Internacional nas oitavas da Libertadores da América, o Felipe mira outros reforços, né? E aí a condição pode ficar favorável para ele, porque o planejamento é ter Nicolás de la Cruz, que trata inflamação no joelho esquerdo, à disposição. Só de ter o De La Cruz à disposição contra o Internacional já é bom, né? Se o De La Cruz estiver bem, né, voando, aí é um jogadoraço. E o Danilo, né, que também deve avançar aí na recuperação da lesão na coxa direita. O zagueiro está muito próximo de retornar ao campo de jogo. Então o Felipe pode ter aí Danilo e De La Cruz à disposição contra o Internacional nesses dois duelos de oitavas de final. Michael é outro que já está liberado, tá? Ele não foi relacionado para o confronto contra o Atlético Mineiro, o último jogo, eliminação da Copa do Brasil, por opção técnica. Felipe Luiz não quis relacionar aí o Michael. E o Felipe já teve aí o retorno de Cebolinha, né? Que voltou bem, voltou marcando gol, é bom para aumentar aí a confiança do atleta. O Felipe, ele quer aí ter o elenco completo, né, à disposição para esses dois confrontos contra o Internacional. Na verdade, serão 3 confrontos, né? 2 pelas oitavas da Libertadores e 1 pelo Brasileiro. O único que não estará à disposição será o chileno Eric Pulgar, que se recupera de uma cirurgia. O restante do grupo, todo estará à disposição aí, né? Segundo o trabalho da comissão técnica, junto com o departamento médico, para esse confronto decisivo, oitavas de final, rumo à glória eterna, final em Lima. Final em Lima. Vamos com tudo, hein, Flamengo? Libertadores e Campeonato Brasileiro. Bom, a gente vai trazer mais sobre Flamengo e Mirassol, pré-jogo, ainda tem um vídeo hoje da tarde, tem vídeo de amanhã, sabadão, com muito futebol, mas vamos falar aqui de uma reunião que aconteceu entre o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o diretor de futebol, diretor executivo José Boto, o português. E aí, nessa reunião, alguns pontos foram colocados, principalmente após a eliminação da Copa do Brasil. Houve uma certa cobrança, né, por melhores desempenhos, melhores resultados, e essa reunião, o tema principal foi reformulação e ajustes na equipe. Inclusive o Flamengo já aí observou algumas lacunas, algumas posições carentes que precisa atacar ainda nesta janela do mercado da bola. E outras saídas devem acontecer. O Flamengo já perdeu o Gerson e perdeu o Wesley, 2 jogadores titulares. Porém, trouxe 5 nessa janela do meio do ano. Jorginho, Saul Niguez, Samuel Lino, Emerson Royal e Carrascal. E pode chegar ainda nesta janela um zagueiro e um atacante. O goleiro deve ficar para a próxima temporada, já que o Flamengo bateu o pé e não quis liberar o Matheus Cunha agora para o Cruzeiro. Tanto que o goleiro assinou um pré-contrato com a equipe mineira. E aí, as saídas que devem acontecer no Flamengo, nesta janela ainda, ou até o final do ano. Goleiro Matheus Cunha, 2 zagueiros, Pablo e Cleiton, o meia Matheus Gonçalves, o atacante Michael. E outras situações em caso de proposta. Jogador considerado titular não sai. Essa foi a ordem máxima. E tem muita gente aí em cima do zagueiro Léo Ortiz. Não vai sair, não adianta. Pode chegar com um caminhão de dinheiro. E mais, o BAP, nessa reunião, liberou mais 100 milhões de reais para o Boto contratar essas 2 posições. Principalmente um atacante, que foi prometido ao técnico Felipe Luiz com características diferentes, dado Pedro, e um zagueiro, porque a coisa tá feia, né? Tem ali o Léo Ortiz e o Léo Pereira já atuando num desgaste nível máximo, enquanto o Danilo não se recupera. Então o Flamengo admite investir mais 100 milhões nesta janela. Até o momento o Flamengo já gastou 273 milhões, né? Porém, trouxe aí vários reforços, inclusive o Jorginho, né, que chegou sem custos, e o Saul Niguez, que o Flamengo desembolsou aí luvas e comissão para atrair o meia espanhol.
O que foi gasto foi no Samuel Lino, no Emerson Royal e no Carrascal. E o Flamengo ainda tem uma gordurinha, ainda tem uma grana desses 100 milhões de reais, né? Expectativa de 100 milhões de reais para trazer ainda um atacante e um zagueiro nesta janela. Quem você imagina aí, né, que possa chegar e jogar bem, disputar posição? Tem que ser jogador para chegar a titular, né, gente? Não é para compor elenco. Compor elenco deixa para lá, usa a base, né? Então tem que atacar firme aí o mercado. A gente falou aqui de saídas e já é o nosso próximo assunto. Quem pode sair é o zagueiro Pablo, né? Que tá lá só treinando no Flamengo, tá treinando em separado, não faz parte aí do plantel do técnico Felipe Luiz, chegou a atuar as primeiras 4 rodadas do Campeonato Carioca desta temporada de 2025 e não foi aproveitado ainda no time principal. Ele vem treinando separado lá no elenco, no Ninho do Urubu, e teve um time aqui da Rússia. Olha só, o Pablo pode retornar na Rússia. O time da Rússia é o FC Sochi, né? Time da primeira divisão, não sei se a pronúncia é isso, Sochi, FK Sochi, né? Time da primeira divisão lá do país tem um interesse no jogador de 34 anos, né? Lembrando que o Flamengo trouxe o Pablo de lá, né? A antiga gestão, e tinha feito muito sucesso no Corinthians, foi vendido e aí pode retornar ao país. Tá aí o FK Sochi, né? Time da primeira divisão lá da Rússia, que era aí o zagueiro Pablo de 34 anos. Eu acho que se de fato esse interesse se confirmar, não vai precisar nem ter proposta, né? Porque o Flamengo quer mais deixar de pagar o salário, né? Se realmente acontecer essa negociação, o Flamengo abre um espaço na folha salarial, porque não vem utilizando o Pablo, ele está lá treinando, mas o contrato dele vai até dezembro de 25, até dezembro desse ano. Automaticamente em janeiro ele sairia de graça. Vamos acompanhar aí as movimentações do mercado, até porque a janela de transferências só encerra no dia 2 de setembro. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal, né? Se você ainda não é inscrito, repara, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante. Você faz o canal Rafa Lamelo crescer cada vez mais. Bom, finalizar aqui os resultados e os classificados da Copa do Brasil. 3 cariocas passaram de fase, menos o Mengão, hein? Bragantino foi eliminado pelo Botafogo, Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro, o Bahia eliminou o Retrô, o São Paulo caiu, tá? Atlético Paranaense. Na segundona, passou. O Fluminense eliminou o Inter. O Palmeiras, Abel, mano, caiu pro Corinthians. Corinthians passou. O Vasco venceu por 3-1 ontem o CSA, lá em São Januário avançou. E o Cruzeiro passou, venceu o CRB lá. Então teremos aí 2 de Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Teremos aí 3 cariocas, Fluminense, Vasco e Botafogo. Teremos um baiano, que é o Bahia, um paranaense, que é o Atlético, e apenas um paulista, que é o Corinthians. E aí, quem vai ganhar a Copa do Brasil, hein? Pra mim, perdeu completamente o interesse, porque o Mengão não tá lá, eu quero que isso exploda. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!